é dia de Toyota Yaris, esse sedã que tem 3 versões. A versão de entrada XL sai R$ 97 mil. A intermediária XS, que é esta aqui que nós vamos testar, custa R$ 106 mil. E tem também a topo de linha, que é a XLS, por R$ 118 mil. Hora de dar uma olhada nesse sedã da marca japonesa. O visual vocês já conhecem, ele é bastante conservador. Tivemos uma pequena alteração aqui na grade frontal, deixando o carro com uma cara um pouquinho mais agressiva. Vou me aproximar com a câmera para vocês verem, né, as ranhuras aqui, os detalhes desse para-choque dianteiro. O farol desta versão é halógeno, ele não é em LED, só a versão topo de linha que vem com esse opcional. A parte boa é que esse carro aqui já vem com as rodas em liga leve, o que não acontece com a versão de entrada, né? A versão XS. Então, pegar um sedã sem uma rodinha de liga fica um pouco estranho, né? Hoje em dia, não sei. Calota é uma coisa tão do passado, se é que podemos dizer assim. Aí segue a linha aqui da lanterna traseira, um carro bastante conservador, né, no visual, mas muito harmônico e bonito. A chave é presencial, então para eu ligar o carro, dedo no botão, ali já ligou, apareceu também a imagem Toyota na central multimídia, ali também no painel central, né, a menção de Yaris. Vou reduzir o som aqui, o volume do rádio, ele volta. Eu já tinha baixado, mas quando você desliga e liga o carro, ele volta num padrão de 6, acho que número 6 aí do volume. Falando do painel, a gente tem um painel que mistura, né, o digital com o analógico. É um painel bastante razoável, ok? O volante, ele tem algumas funções, mas o que me impressionou foi um pouco dessa costura um pouco saliente, né? Um acabamento que dá uma sensação mais grosseira e eu sinto um pouco mais isso na mão. Acho que poderia ser um pouco mais atual. O volante não chega a ser feio, mas ele é sim um visual um pouco mais antigo, né? Então acho que essa renovação poderia acontecer aqui no interior do Yaris. Quando você vai para a central multimídia, ela é compatível com Apple CarPlay, Android Auto, desde que a gente utilize os cabos, né, para fazer essa conexão. Então eu preciso conectar meu telefone, que eu ainda não conectei. Para vocês terem uma ideia do acabamento do painel, tem uma mistura de cinza com uma mistura de um plástico, e essa ideia de costura, que é só uma coisa que faz uma menção, né, a um trabalho manual, mas é um plástico, tá vendo? E ele segue bem feito, bem acabado, no padrão Toyota que vocês conhecem. Aí mistura um tom de cinza, desce aqui para um plástico com o porta-luvas que tem o amortecedor, ele não despenca, todo o acabamento lateral ali seguindo em plástico. A gente tem um soft touch com um couro aqui, uma costura melhor, o restante é plástico. Então eu acho de verdade, ele é muito honesto, mas poderia ser mais atual. O painel tem um preto brilhante, né, com um filete cromado. Abaixo o ar-condicionado, ele é digital, não é dupla zona, ele é simplesmente digital. Eu consigo controlar o volume da ventoinha por aqui e a temperatura por aqui. Vamos dar uma baixadinha, né? Temperatura de 22 é o ideal. Os comandos rápidos também para o ar-condicionado. Um pouco mais abaixo, 2 porta-copos. Aqui o câmbio que você pode trazer a alavanca, né, para o D, fazendo as trocas manualmente ou simplesmente pelas aletas atrás do volante, que elas se encontram aqui. São aletas pequenininhas, mas a pegada é grande, ela tem um espaço grande para pegada, só que você vê o pontinho ali, ó, do mais e do menos, com um detalhe bem sutil no volante que passa até desapercebido. Freio de mão tradicional, a chave eu coloquei aqui nesse espacinho que tem, uma tomadinha 12 volts, o apoio
de braço com acabamento em couro. Você tem um porta-objetos profundo aqui com um USB. Tem uma tampinha para proteger o USB aqui que eu fechei, acabei de fechar. Pronto. Falando no acabamento dos bancos, eu achei de bom gosto, ó. Tem uma espécie de tecido imitando quase um jeans. Aí uma menção ao Yaris, um acabamento liso com uma imitação de costura também. Ele tem uma ergonomia bastante honesta, né, para o padrão do carro. Eu gostei do banco, sim. E também lembrando que os tapetes, ó, principalmente o tapete dianteiro, tem aquela trava. Dianteiro do motorista tem aquela trava para não escorregar o tapete e acabar atrapalhando os pedais. Você consegue abrir o tanque de combustível por aqui e o porta-malas também. O Yaris conta também com a tecla Eco, né? Você consegue trabalhar no modo Sport, depois nós vamos testar. Você também tem um sistema de alerta de pré-colisão que é regulado a distância que você quer que avise. Então você pode diminuir ou aumentar essa distância diretamente no botão. Na versão intermediária a gente já tem o alerta de faixa, que você pode conectar ou não, ligar ou não, tecla Eco, tecla Sport e também esse assistente, né, alerta de pré-colisão, que basicamente você regula a distância que você quer do aviso. Então você pode regular um pouco mais ou um pouco menos através diretamente deste botãozinho. E esse botão é do auto-alarme da própria Toyota. Uma grande dificuldade para mim é o ajuste de regulagem de profundidade do volante, que não tem, então eu só consigo regular a altura e isso dificulta, porque como eu sou comprida, tenho braço comprido e perna comprida, eu preciso colocar o banco para trás. Teoricamente eu traria o volante um pouco mais perto para ter aquela dobra, né, do meu cotovelo para dirigir. Então quando eu dirijo o Yaris, eu fico normalmente assim para ficar confortável para mim. Lembrando que eu tenho 1,73 m e hora de testar o espaço lá atrás. Já para entrar e sair eu tenho que dar uma pequena abaixadinha, por ser um sedã pequeno, mas é bem confortável e eu tenho espaço para minha cabeça. Com relação às minhas pernas, o espaço é muito generoso, muito amplo. Nós temos um porta-revistas tanto no banco dianteiro do motorista quanto do passageiro. Olhando um pouco o espaço que nós temos para a perna, para vocês verem, não tem nenhuma elevação aqui onde ficam os meus pés. É excelente. Porém, você tem um avanço desse console central que atrapalha um pouco o joelho de quem fica aqui no meio. Então o espaço para quem vai aqui atrás é bem generoso, priorizando a ergonomia de quem fica nas laterais. Aqui a gente tem um apoio de braço com 2 porta-copos, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça e Isofix. Não temos a saída do ar-condicionado atrás e em contrapartida nós temos 2 USBs que atendem bem, né, os passageiros do banco traseiro. Já o porta-malas são 473 litros, o que é bem generoso também. A gente tem essas alças que atrapalham um pouquinho, né, quando entra e pega um pouco da bagagem aqui. O step é um step emergencial que roda até 80 km por hora e o acabamento é bastante honesto, né? Ó, tem um forrinho aqui também na porta, é bem honesto o porta-malas do Yaris. O motor tem 110 cavalos, é um 1.5 16 válvulas aspirado com câmbio CVT simulando 7 marchas. O ponto alto do Yaris com toda certeza é a dirigibilidade nos grandes centros, né, nas cidades esburacadas feito São Paulo. A suspensão dá bem conta do recado. Ele é um pouco mais macio que o concorrente dele direto aí, o City, eu acho, porque o City é um pouquinho mais rígido, a suspensão muito pouca diferença, quase imperceptível, e você tem, né, alguns recursos legais, como o piloto automático, que eu consigo fazer através dessa alavanca aqui na lateral direita, embaixo do volante. Então eu consigo deixar, ó, já deixei programado aqui o piloto automático, o carro, não estou mais acelerando, mas vou ter que frear, porque a gente não tem um ACC, ó. Opa, tenho que frear. Eu nem deixei ligar o alerta de colisão, porque seria muita imprudência da minha parte. Mas é um carro bastante gostoso na vida urbana mesmo.
A Toyota prioriza um melhor consumo com o carro a gasolina, então ele faz de 12 a 12,5 na cidade e de 13 a 16 km por litro nas estradas, né? Dependendo do pé e do apetite. A gente tem a tecla Sport. E se for no etanol, esse consumo cai bastante. Ele vai para casa dos 9 km por litro e 10,5 na estrada, né, no etanol. Então 9 na cidade e 10,5 na estrada. Olha, eu tô na tecla do modo Sport, vou fazer a troca com a aleta atrás do volante. Segunda. O carro é até esperto por ter 110 cavalos e ser um motor aspirado com aproximadamente 14,5 kgfm de torque. Ele responde muito bem e o som que vem na cabine proveniente do câmbio CVT não é tão grande. A acústica do carro é muito boa. Então, a nossa boa garota. Bem, vamos ao overview do Yaris. Se você tá aqui até agora e não deu aquele dedo no like, ó, dedo no like sem preguiça, porque agora estou com um pouco mais de energia e gravarei mais vídeos para vocês. E toda semana tem um vídeo novo, provavelmente, tá? Tô pegando os lançamentos de volta, alguns já testei, outros não consegui gravar, porque quando a mulher fica grávida, a energia vai todo para os bebês, e no meu caso eram 2, então toda essa energia foi para lá, e às vezes o cérebro falha. Então meu cérebro tá voltando aos pouquinhos aí para fazer mais vídeos e mais conteúdo aqui no canal Michele J. Sobre o Yaris, o que eu vejo do carro? Ele é um carro bastante previsível, não teve nenhuma alteração grandiosa, estética, nada disso, mas ele vem com 7 airbags, então segurança, né, é excelente, vem com as assistências, né, vem o aviso alerta de colisão, você pode regular, mostrei para vocês, vem com detector de faixa, então você consegue também ter ali um recurso a mais de segurança. Então o carro ele prioriza isso, prioriza o rodar, ele é macio e é gostoso no dia a dia, mas para mim, eu não consegui vestir o carro porque não tinha regulagem de profundidade do volante. Então eu fico me sentindo super estranha no carro, porque eu não consigo trazer o volante para perto. Isso porque a minha vida inteira eu regulo o volante, eu regulo o carro para mim, eu sento com o encosto bem apoiadinho, estou sempre muito bem dentro do veículo, vestindo o carro. Quem não se preocupa tanto com isso talvez não perceba essa diferença, mas para mim eu realmente percebi bastante. Essa versão intermediária é o melhor custo e benefício do Yaris Sedan, com toda certeza, mas a gente tem alguns concorrentes bem fortes, né? O City que nós testamos, que tá espetacular também, então acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse carro. Com certeza são duas marcas que para manutenção a gente já conhece, então Honda e Toyota, você tem quase zero manutenção desses carros, são carros extremamente resistentes, então são dois concorrentes sim diretos aí que vocês podem analisar e avaliar para uma aquisição. Certo, pessoal? Foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dedo no like de novo, ó. Beijo, até a próxima, tchau!